Olá pessoal, algumas pessoas que eu conheço têm trocado fogão de gás por fogão elétrico e com o preço da gasolina subindo, acredito que os automóveis também seguirão essa tendência. Então no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre isso. E deixem o like. Bom, talvez isso seja de propósito, mas hoje escolher entre o gás e a energia elétrica não tem tanta diferença. E tirando o caso do pessoal que mora no centro, no caso da eletricidade entra a comodidade. Afinal é ligar na tomada e usar. Diferente do gás que você tem que pechinchar o melhor preço, esperar o entregador entregar o bujão, isso fora a instalação. Porém a eletricidade não é só maravilha não. Faltou energia, adeus cozinhar. A não ser se a pessoa queira investir um pouco mais, é claro. Pois aí neste caso a pessoa pode comprar baterias e estocar energia, ou mesmo algum tipo de gerador de energia, mas um gerador limpo, é claro, senão perde sentido. E neste caso, geralmente o mais procurado são os painéis solares, mas diferente da energia solar, o povo que quer economizar mesmo costuma ir na energia eólica. Afinal, essa com coisas do ferro velho dá para facilmente produzir de 9 a 12 volts, voltagem suficiente para carregar uma bateria que dê para usar como plano B, é claro. Assim a pessoa não tendo problema em uma falta de energia, por exemplo. Mas quando se fala de Brasil, a energia solar é mais eficiente. Afinal, dependendo da região que você mora, é difícil dizer quando terá um vento. Já um solzinho que seja. E quem mora perto de rio, tem mais um lugar para obter energia cinética. E parecido com a energia eólica, você consegue facilmente montar em casa. E se fizer em quantidade, dá sim facilmente para produzir um esquema off-grid. Isso se você não consome muita energia, claro. Você até pode produzir todos os tipos ao mesmo tempo, assim não dependendo somente de um. Porém, claro, se a pessoa queira fazer um esquema off-grid, é bom lembrar, baterias têm vida útil, então uma hora ou outra você vai ter que trocar. Então se a pessoa está pensando em ir para esse esquema e nunca gastar dinheiro, saiba que tem um equívoco aí. E apesar de hoje dar para dizer que será uma economia, afinal hoje a eletricidade está cara, é difícil dizer algo sobre o dia de amanhã. O mesmo vale para o preço da bateria, mas a história pode mudar um pouco se considerar o on-grid, ou mesmo a junção dos dois. Afinal, apesar de existir o monopólio no Brasil, as distribuidoras costumam dar desconto com excedente de energia. Então mesmo a distribuidora da sua região estando cara e você não tem como mudar, pelo menos um desconto você consegue. E para isso tem que trocar o relógio. E como algumas distribuidoras não gostam de dar esse desconto, pode ser um pouquinho complicado, a depender da distribuidora. Isso sem falar que o desconto em umas pode ser mais baixo que outras. E como diferente do telefone você não pode trocar, o jeito é aceitar. Mesmo o oligopólio sendo ruim, pior ainda é o monopólio. Mas agora saindo um pouquinho da casa onde o único combustível usado é o gás, vamos falar um pouco dos automóveis. Começando com algo interessante que eu vi na internet, ou seja, os ônibus elétricos. Embora já exista projetos de ônibus com painéis solares em cima, isso ainda não está em uso. Ao contrário dos projetos com os terminais com painel solar, onde o ônibus dá uma carregadinha toda vez que para no terminal. E apesar do caso do Brasil ter terminal somente nos centros, a longo prazo isso pode deixar a passagem mais barata. Digo pode, pois como eu disse antes, a bateria tem vida útil. Então apesar da economia com combustível, talvez aumente na manutenção. O mesmo vale para os projetos onde o painel solar fica no próprio ônibus. E para quem pensa que isso é uma coisa boa para o meio ambiente, nem tanto. Afinal, diferente de um carro de passeio, o ônibus não para. Então o uso da bateria deve ser bem mais intenso. E com isso mais uso e descarte de bateria. Então se de um lado polui menos o ar, do outro lado vem mais extração de recursos e possivelmente mais poluição do solo. Afinal, isso tudo não fica somente nos ônibus. Outros meios de transporte que ainda usam combustível também estão nessa lista. Mas esses estão sendo mais usados e são mais conhecidos, principalmente o caminhão elétrico. Mas como já é de saber, não se para por aí, pois nessa lista também entram os barcos e até aviões. E no caso do barco tem outros meios não poluentes para se usar. Então dá até para fazer híbridos de vários tipos. Assim como existe um híbrido de carro elétrico com combustível, por exemplo. Ou até mesmo um híbrido de dois combustíveis diferentes, como o híbrido de gasolina e álcool, por exemplo. Enfim, se por um lado não existe nenhum problema em veículos de terra e mar ser 100% elétrico, por outro lado existem muitos problemas em um avião elétrico. Afinal, conforme o combustível é consumido, o avião vai ficando mais leve. Então o tanque em 50% de combustível fica 50% do seu peso total, diferente de uma bateria que em 50, 30% continua o peso total. Mas mesmo assim tem projetos bacanas, projetos que se assemelham a drones, por exemplo, e que poderão ser muito usados para viagens curtas, aonde pode ser usada até energia solar e eólica a fim de prolongar a bateria. E isso tem lá seus pontos bons e ruins. Como dito antes, o ponto bom é que pode ter baixa de preço, e com todos esses setores usando energia elétrica, isso não servirá somente para os terrestres. Outro
ponto positivo também é que com todos esses setores dependendo da energia elétrica, o desenvolvimento da bateria ficará melhor. Afinal, será de interesse comum a bateria melhor. O mesmo vale para uma melhor produção de energia. Então podemos ver melhores geradores também. E por fim, outro ponto positivo é a queda no preço do combustível. Afinal, com todo mundo usando energia elétrica, a procura por combustível será menor e com isso o preço deve cair. E ao contrário do que muita gente pensa, esse setor não vai sumir. Porém, poderá ter como ponto negativo a dificuldade de se achar combustível. Afinal, com menos interesse, terá menos gente fabricando. E outro ponto negativo, como eu disse antes, vai aumentar o uso de materiais para uso de bateria. Isso sem falar do descarte dos mesmos. Isso se não surgir uma bateria reciclável, é claro. E por fim, outro ponto negativo que é bom falar é o preço. Afinal, com maior demanda, o preço deve subir. Principalmente em lugares que têm monopólio como o Brasil. E nos lugares onde a produção também é monopólio, a coisa fica pior ainda. Novamente, como eu disse antes, até existem opções para sair dessa, produzindo sua própria energia. Mas é um investimento que é caro e demora para ter retorno. Então é algo que as classes mais baixas geralmente não faz. Ou seja, de um jeito ou de outro, a maioria sai perdendo. Eu mesmo muitas vezes já fui na internet para olhar preço, pensando em fazer algum investimento do tipo, mas acabo não fazendo porque é muito caro. Mas mesmo assim, quem sabe eu faço e venho aqui contar para vocês como foi. E caso você tenha feito um investimento do tipo, conta aí. A experiência dos outros é sempre bom saber. Enfim, enquanto isso você deixa o feedback aí e eu tô indo. Tchau, tchau, pessoal. Ah, mas na próxima semana eu volto, hein? E agora foi mesmo.